Vamos abrir nossas Bíblias em Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 10. Vamos tomar aí uns 40 minutos de uma meditação, lembrar das coisas pequenas, pequenas aos nossos olhos, porém grande aos olhos de Deus. Cuidado em desprezar as coisas pequenas. Zacarias capítulo 4, verso 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo da mão de Zorobabel. A mão de Zorobabel é pesada. 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. 7 olhos, 7 mensageiros. É pesado. Quem sofrerá esse peso? Da mão de Zorobabel e dos 7 olhos de Deus, que são seus 7 mensageiros, é quem despreza o dia das coisas pequenas. Jesus ajude a nós. É pequeno para o mundo, porém é grande para Deus. Ajude-nos a valorizar aquilo que o Senhor valoriza. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Existe escritura, como João 3,16 e outras na Bíblia Sagrada, que às vezes não são grandes, versículos pequenos, mas não é o muito, não é a leitura ou o quadro que possamos ler, é o valor do que lemos. O grande não é o rótulo, é o conteúdo da coisa. Temos que prestar bastante atenção nisto. Não é a grandeza, a quantidade, mas é a qualidade da coisa que a faz grande. Não faz nenhuma diferença se é muito longa ou não. É o valor que lemos da coisa. É o valor. Às vezes você fica aí um mês lendo, relendo, lendo um só versículo da Bíblia. Um só versículo. E dali você extrai lições práticas cada dia. Cada dia aquilo fica mais novo para você. Isso aqui é cheio de pepitas. Isso aqui é cheio de vida. É aí onde podemos descansar nossa fé. É na qualidade da coisa. Porque é a palavra do Deus vivo. É a palavra do Deus vivo. E agora, há algum tempo atrás, falando a respeito do valor das coisas, do outro lado do rio, em Louisville, Kentucky, do outro lado de onde eu moro, ali havia um garotinho que estava lá em cima do sotão de sua casa, e ele estava procurando algumas velhas relíquias e coisas que pertenciam à família, coisas antigas. E ele encontrou um velho baú, e ele mexeu naquele velho baú alegremente para ver o que ele poderia encontrar. E ele encontrou um pequeno selo postal que havia ficado amarelo, já descorado.
Ele era apenas cerca de meia polegada quadrada, bem pequeno aquele selo. O pequeno companheirinho olhou para aquilo e ele disse: talvez isso possa valer uns 5 centavos de $1. 5 centavos, eu poderia tomar um cone de sorvete com esse dinheirinho. Então, com o cone de sorvete em sua mente, ele desceu a rua correndo até um colecionador de selos. E o colecionador de selos olhou para aquilo e ele disse: quanto você me daria por este selo postal? Não esperando receber mais do que 5 centavos. E ele disse, depois que o colecionador de selos olhou para aquilo, ele sabia que era um selo antigo. Então ele disse: eu te dou $1 por ele. O pequeno companheirinho ficou muito feliz. Aquilo significava muitos sorvetes. Estava esperando comprar um só, agora poderia comprar muitos. Então ele vendeu aquele selo por $1. Cerca de 6 semanas depois, o colecionador de selos o vendeu por $50. Algum tempo depois, ele foi vendido por $500. E agora, eles alegam que ele vale $250 mil. Agora, nós sabemos que um pequeno pedaço de papel com meia polegada quadrada não valeria nem mesmo ser apanhado na rua. Coisinha pequena. Mas não era o valor do papel, era o valor do que estava aplicado, impresso no papel. Não é o valor do papel, o valor é o que está impresso neste papel. Isto é que não há preço que o pague. E é assim que é com a palavra de Deus. Não é apenas o papel no qual está escrito. Eles dizem: papel aceita tudo. Tudo bem, mas bendito esse papel que aceitou escrever nele a palavra de Deus. É o seu valor, é porque é a palavra do Deus eterno. E Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca falhará. Ela é segura. A palavra de Deus é segura. Não tenhas medo de confiar nela. Aquela palavra de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto, João 3,16, nesta noite, embora seja pequena em sua porção, contém valor suficiente para salvar o mundo inteiro. Um versículo, João 3,16, contém valor suficiente para salvar o mundo inteiro. Ela tem valor suficiente em si para curar cada pessoa enferma que está hoje na terra. João 3,16. É um perdão para cada pecador. João 3,16. É um perdão para cada pecador. Você não pode usufruir de João 3,16? Qual dos dois que você vai ficar, com João 3,16 ou com seus pecados? Ela pode perdoar cada pecador. Ela é alegria para cada pessoa cansada. É a esperança para cada desamparado.
é alimento para o santo. João 3,16. É alimento para a alma do santo. Aleluia. É cura para o enfermo. É perdão para aqueles que estão perturbados. É todas estas coisas para você, se você assim as receber. Basta crer. Ela traz este alívio. João 3,16. Na mensagem O Princípio e o Fim da Dispensação Gentia, parágrafo 32 e 33, o profeta dá um lindo testemunho dizendo: lendo sobre a Bíblia, vejo lindos exemplos de homens que serviram a Cristo na Bíblia. A Bíblia está tão cheia destas coisas em todo lugar que você a abre. Todo lugar que você a abre, ela está cheia de bons testemunhos, bons ensinamentos, que nos nutre, que nos alimenta, que nos fortifica. Leia a Bíblia. Ame ler a Bíblia. Sabe o que o irmão Brana disse? Ele disse: vocês não gostam de ler a Bíblia? Amém. Sim ou não? Amém. As irmãs gostam de ler a Bíblia? A congregação diz amém. Irmão Brana disse: eu simplesmente a leio e às vezes eu choro quando a estou lendo. Simplesmente eu a leio e às vezes eu choro quando a estou lendo. Ele disse: eu tinha uma velha Bíblia que eu tive que trocá-la por uma nova, porque ela tinha páginas todas borradas, porque enquanto eu a lia, minhas lágrimas caíam e borrava as letras. Página da Bíblia com as letras borradas, porque enquanto a lia, as lágrimas caíam sobre ela e borrava as letras da Bíblia. Que lindo, hein? O que te faz chorar? O que é que te faz chorar? Ele disse naquela mensagem de dizer a seus discípulos, ele disse: quando eu não era cristão, eu era o Billy, o durão. Eu não chorava por nada. Porém, quando Cristo cruzou o meu caminho, eu não dou conta de conter minhas lágrimas quando eu começo a ler sua palavra. Há uma mudança. Aqui, alguns dias atrás, eu estava ali lendo ali dentro, na sala, e eu simplesmente tive que sentar e chorar como criança. Você já fez isso? Ler a Bíblia, de repente você não aguenta, deixa ela lá, e senta num canto, ajoelha num canto, começa a chorar. Oh Deus, tua palavra é linda demais. Tua palavra é linda demais. E aí você começa a chorar de gratidão por Deus ter lhe dado uma riqueza tão grande, chamada Bíblia, chamada mensagem, chamada palavra de Deus. Já aconteceu isso com você? Isso é gostoso. Isto é a melhor experiência para uma alma eleita. Como é bom, como experiência boa é esta. Deixa eu ler de novo. Alguns dias atrás, eu estava lendo ali dentro, na sala, e eu simplesmente tive que assentar e chorar como uma criança.
admirado com as letras da Bíblia. Irmão, irmã, o que é que está nos causando admiração hoje? É o comportamento dos políticos lá fora? Estamos impressionados. O que é que está nos impressionando hoje, hein, gente? Gente, vamos pensar nisso. Irmã Samuel, a senhora é minha filha. O que é que está nos impressionando hoje? Irmão Brana, lendo a Bíblia, ele tinha que colocar ela de lado e chorar, chorar, porque aquilo lhe impressionava. Aquilo impressionava a sua alma. Oh, irmão, isso é lindo demais. Melhor experiência para um ser mortal é chorar lendo a Bíblia. Às vezes nós estamos tão vulneráveis, vazios, ficamos impressionados com a vida dos outros, com o erro dos outros, com a desgraça dos outros, do político, do presidente, do governo, do pastor fulano, pastor Beltrano. Não, irmão, isso cada um responde por seus atos. Vamos nos educar. Precisamos sofrer uma reeducação de espírito. Precisamos de uma mudança de hábitos. É hora de novo nascimento. É hora de possuirmos Canaã. Eu acho que os olhos de Josué e Caleb quase que nem piscava, principalmente quando estava perto da terra. Eles miravam na pátria, Santa Canaã. Canaã era impressão, era o que mais impressionava Josué e Caleb. Eles não queriam nem saber dos problemas das outras nações. Ele queria saber em possuir Canaã. Irmãos, não é hora de nós estar preocupados com a vida alheia, não. É hora de nós estarmos preocupados com a nossa promessa. Possessão! É hora de possessão! Pare de ter sua mente vagante. Mente vagante. Girando, girando, girando. Uma hora está na cachaça, outra hora está no cigarro, outra hora está na mulher, outra hora está no homem, outra hora está vagante, vagante. É hora de centralizarmos nossas mentes em algo que realmente tem valor. Cristo. Amados irmãos, deixa eu dar uma declaração para vocês. Próximo passo nosso é possuir nossa Canaã. Não resta muito espaço à frente mais. Não resta muito tempo mais. Nós já estamos no 40º ano. E foi no 40º ano que Israel possuiu Canaã. Eu não sei se foi de manhã, à tarde ou à noite, mas eu só sei que estamos no dia da coisa. Estamos no dia da coisa. Regozijai-vos, impressionai-vos com isto. Isto deve ser uma matéria de alto relevo para o crente. Possessão da promessa. Ele disse, deixa eu ler de novo, 33, o princípio e o fim da dispensação gentil. Aqui, alguns dias atrás, eu estava lendo a Bíblia ali dentro, na sala, e eu simplesmente tive que sentar e chorar como uma criança, chorar como um bebê.
ao ler a Bíblia. 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 Chorar com um bebê ao ler a Bíblia. Você já chorou? Eu já chorei muito. Muito não, a gente não chora muito. Mas dá para chorar um bocado. Ao ler a Bíblia, realmente ela impressiona a alma. Se você deixar seu espírito ser embalado por ela, ela causa sentimento de gratidão. Se você nunca fez isso, experimente fazer isso um dia. Isso cura estresse, cura depressão. Isso cura espírito machucado, alma machucada. Ler a Bíblia. Tive que deixar ela de lado e chorar como uma criança. Eu me levantei e andei em volta da cadeira onde estava a Bíblia. Coloquei minha Bíblia sobre minha cadeira. Andei e olhei para a minha Bíblia novamente ali em cima da cadeira. E eu simplesmente chorei. Fui em volta da cadeira novamente. Olhei para a Bíblia novamente. E eu pensei, oh Deus, ali dentro, a vida eterna. Vida eterna para cada homem ou mulher que ouse colocar sua confiança nisto e crer nisto. Vida eterna. Colocou sua Bíblia na cadeira, lá na sua sala. Teve que colocar ela lá para chorar como uma criança. Depois começou a rodear e olhar para a Bíblia. E chorando, dizendo, oh Deus, aí dentro tem vida eterna. Cada versículo dela é palavra de Deus. É palavra de Deus. Veja, o irmão Brana nunca se acostumou com a Bíblia. Nunca. A Bíblia o impressionava cada vez que ele a lia. Ô irmão, feliz do crente, da crente, que nunca se acostuma com a Bíblia. Ler a Bíblia não como um costume. Não como se lê um catecismo. Mas ler a Bíblia com impressão. Impressionado com o que ela fala. Isto sim é cristianismo. O conteúdo disto é uma vacina para a alma. O conteúdo disto é uma vacina para a alma. Você está com a sua alma fraca? Tome uma injeção da Bíblia. Levanta de madrugada e começa a ler a Bíblia. Te educa nisto. Te eduques nisto. As caladas da noite, leia a Bíblia. Perdeu o sono? Corre e vai ler a Bíblia. Eu, quando perco sono, eu vou ler a Bíblia, vou ler a mensagem. Até que sono vem. Aí depois de sono vem, dá um sono gostoso. Aquela paz da Bíblia entra na gente. Você dorme que ronca, né? É bom. Elimina as estresse. Isso que vale muito mais do que remédio controlado. Chorar ao ler a Bíblia. Por que nós mais choramos, hein? Por causa de dinheiro, por causa de ciúmes, de brigas, dissensão. Vamos nos educar. Vamos educar nosso espírito a ser amigos da Bíblia.
Quem despreza o dia das coisas pequenas, esses se alegrarão vendo o prumo da mão de Zorobabel. A Bíblia não é coisa pequena. Coisa pequena. Deixa eu terminar com esta historiazinha aqui. Havia um irmão que ele um dia me cercou e ele me disse: irmão Brana, ele me disse de onde ele era. Ele disse: eu nasci, fui dedicado ou consagrado, seja como for que eles chamam isto, lá na igreja luterana. Ele disse: eu acho que quando eu era um garotinho, aquela foi a última vez que me levaram à igreja. A menos que minha mãe tenha me levado alguma vez que eu não saiba. Disse: eu sou casado, um excelente homem de negócios ele é. Disse: eu tive muitas coisas, muitos negócios, com bons carros, e já fiz bastante dinheiro. Disse: certo dia, minha esposa desceu até os pentecostais. O irmão Brando disse: eu vou contar do jeito que ele me contou. Disse: minha esposa foi até os pentecostais e apanhou os espíritos deles. Ele não entendia a coisa, chamou isso de espírito da igreja pentecostal, dons, línguas. E ela estava tendo uma boa vida desde então. E disse: ela chegou para mim e tentou fazer com que eu fosse para os espíritos entrarem em mim. Os espíritos, espírito bom, não é? Dos irmãos pentecostais, dons carismáticos e tudo. E eu disse: não, eu disse: querida, se você deseja ir, disse, vá de qualquer modo, disse. Agora recorde, se você está mudando sua vida, disse, nós vivíamos uma vida americana, comum, festas, coquetéis, danças, bebidas e tudo mais. E disse: eu fiquei contente em vê-la se consertando. Disse: ela se consertou, isso fez dela uma pessoa diferente. E disse: eu pensei, bem, se ela faz isto, estou bastante contente por ela fazer isto. E ele disse: agora você tem um talão de cheque, querida. Qualquer tempo em que a igreja precisar de algum dinheiro, o seu nome é tão bom no cheque quanto o meu, pode dar. Vai, assine, disse. Mas para mim, querida, não vou ser religioso não, disse. Se você deseja continuar religiosa, vá em frente. E ele disse que, bem, ela ficou naquela igrejinha por cerca de 1 ano. E disse: eles tiveram uma convenção lá em cima, em Tennessee. Então eu suponho que era a igreja da profecia de Deus. É ali em cima onde eles têm suas convenções. E então ele disse que ela subiu até ali e disse: eu estava fazendo uma venda de carro. Ele era dono de uma garagem de carro. Eu estava fazendo a venda de um carro num estacionamento. E disse: estava vendendo um carro para umas senhoras. E disse: eu havia colocado o meu casaco, era verão, disse, estava ali diante delas para fazer minha venda. E disse: quando voltei, aconteceu de eu me lembrar: será que eu dei para aquela mulher as chaves reservas do carro? E corri minha mão pelo meu bolso do casaco e disse: eu estava com uma pequena etiqueta quadrada ali, que tinha um ponto de interrogação, uma frase e um ponto de interrogação escrita naquela etiqueta. E atrás daquilo dizia: onde você passará sua eternidade? Esposa convertida, não queria se debater com o marido, então ela pegou a maneira dela evangelizar o marido. Pegou a pequena etiqueta e escreveu esta frase: onde você passará sua eternidade? E do outro lado da etiqueta ela colocou um grande ponto de interrogação. Bem, ele disse: eu olhei para aquilo e pensei, bem,
Eu gostaria de saber quem colocou isto em meu bolso. E eu simplesmente joguei aquilo no cesto de lixo. E disse, mas alguma coisa me disse, mas isto tem que ser resolvido. Quando ele leu aquilo, ele queria se ver livre daquilo, jogou aquilo no cesto de lixo. Porém a consciência bateu fundo na alma dele, e a voz da alma disse, porém isto tem que ser resolvido. Onde você passará sua eternidade? Este problema tem que ser resolvido. Disse, eu abaixei e apanhei aquele papel novamente e disse, comecei a balançar e pensei, isto é correto. Já passei dos 40 anos, então eu tenho que descobrir onde vou passá-la. Disse, agora veja aqui, você está apenas ficando todo confuso. Ele falando consigo mesmo. Então ele jogou aquilo novamente no cesto, tentou virar as costas, ligou o ventilador e assim por diante. Disse, ele olhou de volta para aquilo novamente lá no cesto. E aquilo simplesmente continuou tocando em seu coração. Aquela frase, onde você passará a sua eternidade? Não adianta você querer correr de Deus. A voz da consciência rebomba na alma. Ele apanhou aquilo pela terceira vez e disse que aquilo lhe deixou tão nervoso que ele não pôde nem mesmo, ele foi para casa. Aquilo colocou ele perturbado. Oh, que boa perturbação. Irmão, você tem que ficar doido, perturbado, fique doido, preocupado com a sua alma. Melhor perturbação é a perturbação, preocupação com o seu destino eterno. Aquilo me deixou perturbado, que ele saiu da garagem onde ele tinha seus carros para vender e foi para casa. Com aquela frase ressoando na mente, no coração dele. Onde você passará sua eternidade? Você não dá conta de se livrar desta frase. Você lê a Bíblia e existem frases que penetram na sua alma. Você sacode a cabeça para se ver livre daquilo, mas não dá conta mais. Aquilo te marcou. Esta frase marcou a alma daquele homem. Desde então ele não teve mais paz. Deixa eu abrir um parênteses. Eu quero dar meu pequeno testemunho para vocês. No mês de julho do ano de 1972, mudou para vizinho nosso da fazenda onde morávamos lá em Minas Gerais, duas famílias, irmão Josias, irmão Elcio, vizinho de fazenda. Eles eram cristãos. E eles começaram a fazer cultos na casa deles, eram cristãos. Lá da minha casa, eu, um garoto de 13 anos, minha irmã Eunice, uma garota de 14, 15 anos. A gente ouvia os cultos lá de longe, eles cantando, na roça, a voz ecoa, de longe se ouve. Aquilo penetrava em nossas almas, e a gente segurava. Não sei quantos meses demorou. Parece que foi no início do ano, até mês de julho nós seguramos. Quando chegou o mês de julho, algo tremendo. Rebumbou, nós não aguentamos ficar quietos. Eu virei para ela, ela virou para mim e disse, vamos lá ver. Vamos lá. E nós fomos. Irmãos. Quando passamos na porta da casa do primeiro morador, o irmão Elcio, ele estava com aquele LP, 100 ovelhas, Oséias tinha acabado de gravar ele, 72.
E aquilo era ungido. Naquele tempo eles gravavam sob a unção. Naquele tempo os crentes ainda eram crentes. Ali já começamos a chorar. Fomos para a igrejinha de barro, lá na roça, coberto de capim. O pregador começou a pregar, simples, humilde, mas as palavras dele entravam na gente como uma espada cortante. Quando terminou o culto, nós não aguentamos, fomos lá no altar chorando. 2 meninão, ela de mini saia, eu meninão cabeludo, no altar chorando, dizendo: pregador, esta palavra tem penetrado em nossas almas. Nós não damos conta de viver sem isso. E desde então, meus amados, isto tem acontecido comigo. Eu não tive mais sossego em minha vida. Eu não tive mais sossego em minha vida. Cada dia que passa, que eu leio esta Bíblia, que eu leio essas literaturas, eu perco mais o sossego. Sabe por quê? Que a fome faminta na minha alma para ter isto em maior grau aumenta. Quanto mais eu a leio, mais fome eu tenho disso. Desde então eu não tenho mais sossego para dizer: regala-te, ó alma, não preciso de mais nada. Não, pelo contrário, minha alma se tornou mais faminta. Minha alma perdeu o sossego. Eu me tornei um homem desesperado. Isso já faz 47 longos anos. E até hoje eu não tenho sossego. Às vezes eu estou deitado na minha cama, a alma clama: estou com fome. Eu levanto quietinho para minha esposa não ver, e vou lá para um quartinho que eu tenho, vou ler as caladas da noite, estudar. Quanto mais eu estudo, mais desassossegado eu fico, porque eu quero isto atrás da minha pele. Eu quero isto mais vivo dentro de mim. Eu quero ver isto real dentro da minha alma. Aleluia! Aleluia! É glória! Glória a Deus! Desde então, eu não tenho mais sossego. Foi o que aquele homem disse para o irmão Branham. Eu fui para casa e então perdi o sossego. Aí ele disse: eu fui ouvir um famoso evangelista, o Dr. Billy Graham. Billy Graham me disse para fazer algumas coisas, eu fiz, mas aquilo ainda me incomodava. Depois dali eu fui me unir aos irmãos metodistas, e eles me disseram outras coisas. Fiz como eles mandaram, porém aquilo ainda me incomodava, não foi a resposta. Me uni com os unicistas, me disseram para fazer alguma coisa, eu fiz, mas logo descobri que ainda eu estava com uma alma incomodada. Me uni com os pentecostais, eles me ensinaram que eu tinha que falar línguas estranhas, e me levou para um quartinho e orou comigo, orou, até que eu concebi o dom de língua estranha, mas terminei sentindo necessitado. Minha alma continuava inquieta. Isso aqui é a mensagem Abraão restaurado, do parágrafo 32 até o 40. Depois você pode ler na sua casa. E logo eu fui a em outra igreja. Eu estou falando assim resumido. A Voz da Cura, nome daquela igreja, a Voz da Cura. Contei minha situação para eles. Eles disseram: você está em pecado. Vá procurar o profeta William Branham. Ele é um vidente, e ele vai dizer onde você errou,
e você vai se consertar, e então você vai ter sossego. Irmão Branham, eu estou aqui agora, parágrafo 36. O que eu faço? Irmão Branham disse, eu disse, bem irmão, eu disse, eu não sou um profeta. Irmão Branham era tão modesto, um tremendo dom de Deus que ele tinha. Ele dizia, eu não sou isto. Ele gostava que as suas obras falassem mais alto do que suas palavras. Irmãos, uma coisa eu tenho descoberto durante esses anos que eu estou na mensagem. As pessoas que realmente têm, eles não rastam mala, não ficam se propagando. As pessoas que realmente possuem Cristo, eles dizem, não, eu sou um carente, estou atrás. Sabe, pessoa que fala que tem é porque não tem. Nunca esqueço do meu velho pai, não sabia ler nem escrever, mas ele tinha uns provérbios que fazia sentido. Um deles era este: cachorro que late não morde, cachorro que morde não late quase. É mais ou menos isto. Não sou um profeta. Eu disse, mas o Senhor me deixa discernir coisas para ajudar as pessoas. Um pequeno, humilde dom. Eu disse, mas eu não chamo a mim mesmo de profeta. Eu disse, mas você não precisa de um profeta para isso. Você apenas precisa de Deus. Aí já começa a coisa sendo explicada. Você não precisa de uma religião, você precisa de Cristo. Sua alma não está clamando por religião. Aí ele contou seu currículo, por onde ele tinha passado para o irmão Branham. Passei pelos metodistas, pelos pentecostais, pela igreja unicista, falei em línguas estranhas, e ainda há um vazio em mim. O irmão Branham virou para ele e disse, não é sobre alguma sensação, não é sobre alguma emoção, mas é crer. Aí é onde você obtém. Jesus não disse aquele que falar em línguas, aquele que gritar ou pular. Ele disse, aquele que crer tem vida eterna. Tem. Aí o moço disse, irmão Branham, e eu creio com todo o meu coração. O irmão Branham disse, então você tem. Pare de correr, pare de vagar, pare de procurar, alimenta-te disto agora. Irmãos, você já tem. Aquele que crê tem vida eterna. Vocês creem? Vocês creem? Você já tem. Ah, mas eu estou faminto. Agora o que você tem que fazer é comer, 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 para que isto se torne robusto em sua vida, para que o cristianismo se torne robusto dentro de você. Que você precisa agora não é devagar mais, você já achou. Igreja, nós já achamos. Nós já achamos. Agora é comer. Comer o livrinho. O anjo disse para João em Apocalipse 10, verso 8: coma o livrinho, João. Coma o livrinho, João. Aqui está o livrinho. Aqui está o livrinho. Aqui está o livrinho. Ah, mas eu não leio porque eu não tenho óculos. Gente, você gasta tanto dinheiro à toa e não pode gastar o dinheiro para um óculos. Qual dos dois você prefere? Economizar o dinheiro e não economizar a alma? E não alimentar a alma? Invista-te na sua alma. Combine com a sua esposa, querida, esse mês vamos juntar um trocadinho, porque eu vou investir na minha alma. Vamos num oculista fazer um exame de vista, como é que chama o médico de vista? Oftalmologista,
E eu vou fazer um óculos porque minha alma está faminta de ler a Bíblia. Eu não aguento mais de fome de Deus. O que Jesus disse em Mateus 5? Benditos que têm fome, porque eles serão saciados. Menina, o que você precisa não é de ver desenho animado, essas coisas erradas de celular, mundo virtual. O que você precisa é de alimentar sua alma. Entra para o seu quarto quando você chega da escola, fecha a porta, pega a sua Bíblia, pega a sua mensagem e vai ler. Não dê sono para suas pálpebras enquanto você não ler pelo menos 3 capítulos da Bíblia refletindo sobre ela. Veja, o irmão Brana diz, só João 3,16 já dá para chacoalhar o mundo. E se ler 3 capítulos por dia, hein? E se ler pelo menos a metade de uma mensagem por dia, hein? Achei tão lindo, nunca esqueço o testemunho do pastor William, lá de Caldas Novas, quando ele esteve aqui. Falou para mim no escritório, pastor Adalto, o dia que eu não leio uma mensagem, eu me sinto insaciado. Achei aquilo lindo demais. Tem coisa boa que você tem que copiar. Comer, alimentar a alma, isso faz bem. Se alimentar o físico faz bem, e alimentar a alma, hein? Ver uma alma robusta. Estamos vivendo no tempo da obesidade. Na América, por exemplo, quase todo americano é acima do peso, porque come muito glúten, massa, essas coisas, e ficam gordos, fortes. Irmão, se a carne pode ficar obesa, e a alma? E a alma? Vamos aprender com o irmão Brana. Escreva aí o princípio e o fim da dispensação gentia, 32 e 33. Ele lia a Bíblia e punha ela num canto e começava a chorar, refletindo o que ele havia lido. Chorar. Você tem que chorar, não é de paixão por quem não te quer, não. Que besteira é essa? Chorar de paixão, você sabe que ele não te quer, virou as costas para você. Para que chorar? Perder tempo com quem não te quer. Pare com isto. Chorar de ciúme. Se Deus não segurar, muito menos você. Fica ciumando aí que a pessoa fica irritada aí que ela vai mesmo. Chore por Cristo. Chore pela palavra. Chore por algo que realmente vale a pena. Aprenda, educa-te teu espírito em coisas que vale a pena, em hábitos que vale a pena. Eu tenho certeza, irmão, se você te ocupar em ler a palavra e orar, a vontade de pitar vai embora. Pitar é um verbo lá da roça, né? Estou pitando, vou pitar, fumar. Vai embora, porque um poder supera o outro. Um poder supera o outro. Se quer vencer um poder, cria um poder maior. O irmão Brana fala isso na mensagem Tempestade se aproxima. Ele diz, sabe como se vence uma tempestade? É formando outra tempestade maior. Quando eu li isso, eu lembrei do meu velho pai lá na roça. O incêndio pegava fogo no pasto. Como que ele apagava aquele incêndio? Ele fazia uma picada, um acero aqui, no meio do pasto, e tacava fogo daqui para lá. E aquele fogo batia de frente com aquele outro fogo e apagava. O incêndio acabava. Como se apaga uma tempestade? Formando uma tempestade maior. O diabo formou uma tempestade de vontade de pitar. Me perdoe a expressão. Você forma uma tempestade de vontade de ser crente. Ser crente. O diabo formou a tempestade na sua mente, vontade de prostituir. Você forma uma tempestade, vontade de ser crente. Crente, crente. Como vencer uma tempestade? Formando uma maior.
Arlon, eu te amo. Você é meu fião, não te dou para ninguém. Vamos formar uma tempestade contra o inferno. Vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos. Formar uma tempestade contra o inferno. E você vai ver se o diabo vai dar conta de nos aguentar. O diabo não dá conta de aguentar um eleito cheio do Espírito Santo. Ele é fraco. Meninas, meninos, na escola, na faculdade, como vencer as amizades ruins? É você fazer uma tempestade de evangelho. Eles vêm falando de nomes pornográficos, você cita nome: Paulo, Pedro, Bíblia, Mensagem, William Branham. Qual é o livro que você mais gosta de ler? Aqueles livros que ele quer a resposta de pornografia. Você fala: oh, eu gosto de ler Maior Batalha Jamais Pelejada, Cristo Mistério de Deus Revelado. Sabe o que é isso? Aí que eu gosto de ler. Você não pediu a pergunta? Que nos chame de louco. Nós somos loucos por Cristo. E eles são loucos por quem? Ninguém vive na vida neutra. Ou você está louco por Cristo, ou você está louco pelo pecado. Ninguém fica neutro. Ninguém. Faz 47 anos que eu ando um homem preocupado. Preocupado porque minha alma me deixa todo dia incomodado. Incomodado. Adalto vai comer mais, vai ler mais a Bíblia. Adalto, levanta, vai ler. Eu me tornei um homem preocupado. Ô irmã, copia isto do irmão Branham. Se torne uma pessoa preocupada com Deus, que você não vai ser escravizada por Satanás. O enfado é da carne. Estou enfadado. Esse enfado é do diabo. Por que você não enfada de assistir televisão? Não enfada de ver celular? Não enfada de ver essas coisas? Ah não, celular manda zap para mim. Se eu não responder o zap dela, vai falar que eu sou mal educada. Mandou, eu fui ver, só no outro dia ela vai falar que eu não fui educado, não dei satisfação. Que chame de mal educada. Que ele chame de mal educada. Eu quero ser educada com a minha alma. Eu quero ser educada com a minha alma. Que negócio é ser educada com a irmã fulana ou com a ciclana? Seja ela quem for. Você responde o dia que tiver tempo. Ah não, tem que responder o zap. Aí vem 500 zap por dia. Aí 500 horas por dia. Termina o dia, você não leu a Bíblia, não leu a mensagem, não orou, não chorou debruçado na Bíblia. Ah, mas ela mandou mensagem. Mensagem? Ela é pura filosofia. Se filosofia salvasse, a Grécia, que é o país dos filósofos, seria o país mais crente do mundo. Sócrates, Platão, nunca nem tocou o dedo no cristianismo. Palavras não salvam ninguém. O que salva é conteúdo. É Cristo. Você está alimentando de fonte errada, minha filha. Pensamento é um pensamento bonito. Sai para lá com esse trem. Nós estamos alimentando em fontes erradas. Vamos voltar a alimentar no lugar certo. Cristo é o nosso alimento. E aí vem os reflexos. Nervosa com o marido, temperamental, briga e qualquer coisa é divórcio. Nervo na flor da pele, porque está alimentando em fonte errada. Jesus diz: quem se alimenta de mim, viverá por mim. Viverá por mim. Aleluia. Cante o hino espiritual, irmã. Canta aquele, irmã Ruth.
Canta aqui, linda irmã Ruth, com o conjunto aqui de novo. Eu gosto de bons cânticos. Isso alimenta a minha alma. Eu me alimento ouvindo a mim mesmo pregando. A palavra do dia é a primeira coisa que eu faço quando levanto. Eu ouço e eu me alimento daquilo. Eu vejo na internet meus cultos, assisto, eu me alimento. Oh, como é bom, porque não é eu falando, eu sei que é o Espírito Santo falando. Eu me alimento do Espírito Santo. Eu me alimento ouvindo vocês cantando. Eu me alimento ouvindo a irmã Ruth cantar esse lindo hino. Nós devemos nos reeducar, gente. Nos reeducar o nosso espírito. Nossa alimentação está precisando de uma reeducação. Se precisamos para o corpo físico e para o espiritual, não? Canta, irmã Ruth, conjunto. Alimente disso. Se você quiser chorar, pode chorar. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios 11, 23. Abra sua Bíblia. O céu está a me chamar para as mansões além do mar, onde meus irmãos que já foram me aguardam. Também subirei quando o céu me chamar. Este corpo é de barro, como uma prisão, entre grades de ossos. A minha alma está, mas as grades cairão quando Cristo chamar e a minha alma dizer: livre está, como águia vou voar e ao céu subirei quando ouvir o céu o meu nome chamar. Posso imaginar meus irmãos do além, já não há mais lágrimas e nenhuma dor, e no trono celestial vejo meu Jesus. Posso ouvir a voz, o meu nome chamar. Este corpo é de barro, como uma prisão, entre grades de ossos. A minha alma está, mas as grades cairão quando Cristo chamar e a minha alma dizer: livre está, como águia vou voar e ao céu subirei quando ouvir o céu o meu nome chamar. Como as grades cairão